Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, estamos começando mais uma Informação Atualizada, nosso podcast aqui na Web Alegro TV. Estamos aqui hoje mais uma vez com meu parceiro Thiago. Boa noite, Aurico. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo através da Alegro Web TV. Hoje é um prazer estar falando com vocês novamente. Hoje com a nossa convidada Márcia Mello. Boa noite, Márcia. Boa noite, Aurico. Boa noite, Thiaguinho. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Márcia, que é coordenadora do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, representante da ocupação Vitória em Diamantina. Isso. Né, Márcia? Esse movimento, ele é recente? Não, é um movimento já bem mais antigo, mas é porque as pessoas confundem muito MTST com o MST. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto é o nosso e Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Existe uma diferença aí onde que as pessoas se confundem um pouco. Ah, sim. Qual que é o tema hoje, Aurico, que a gente vai conversar? Hoje nosso tema hoje vai ser ocupação em Diamantina. O que você sabe? Isso, bem interessante esse tema, pessoal. Ô, Márcio, eu vou começar então perguntando. Falar em ocupação, nós temos aqui em Diamantina a ocupação Vitória. O que é a ocupação Vitória e por que vocês deram esse nome? O nome já indica, né? Vitória. Então a busca da gente é que seja realmente uma vitória. Então ocupação Vitória, a origem do nome é só a busca mesmo, né? A finalidade, que é a vitória. E essa ocupação é ali em cima, aquele bairro é Cazuza? Cazuza. É próximo ali à escola especial, né? Yamar, né, Aurico? Isso, perto do Aires Mata Machado? Isso. Ô, Márcia, interessante esse movimento. Aqui em Diamantina está com quanto tempo? Em Diamantina, a gente está atuando aqui desde janeiro, se eu não me engano. De janeiro? Desde janeiro. E aqui, como é que foi a aceitação? Foi uma novidade, né? Porque Diamantina não se via barracos de lona. E hoje já tem barracos de lona. Então foi muito bem aceito o movimento. É um movimento com CNPJ, é um movimento registrado, é um movimento que está crescendo a cada dia. Nós temos ocupações de 5.000 pessoas, coordenada pelo MTST. Em Uberlândia é uma das nossas maiores ocupações. São Paulo, Rio de Janeiro, também da mesma forma. E aqui em Diamantina? A ocupação aqui é que tamanho, que proporção? Diamantina, hoje a ocupação Vitória está com aproximadamente 130 famílias. Muito. Podendo chegar a 260, considerando que nós temos vários barracos, né? Com vários núcleos familiares no barraco. Então pode chegar até 260. Ô, Márcia, só para o pessoal entender aqui, ali é um terreno do CETEC, né? Do estado, que ele foi repassado ao município, esse terreno? Foi repassado em concessão do município, então, desde 2005. Então hoje ele pertence ao município? Pertence ao município. Então cabe ao município de Diamantina resolver aquela questão? Sim. E como é que Junto com o Estado. Junto com o Estado. E como é que foi essa questão sua? Eu lembro que antes de você entrar nesse movimento, já tinha lá os barracos. Sim. Vocês foram vendo e foram adentrando ao movimento. Como é que começou esse início da ocupação de vocês, do trabalho de vocês mesmo? Nós entramos porque pelas atrocidades que aquelas famílias estavam sofrendo. Então, sem nenhuma ordem judicial, sem nenhuma... simplesmente chegava e derrubava. Então, a gente foi vendo aquilo, deve ter alguma coisa que se pode fazer ali dentro para resolver essa situação. Então por esse isso foi o movimento entrou. Entendi, esse foi o conflito então que gerou, né, essa entrada de vocês. Sim. E tem casa lá, mas a mais antiga, se eu não me engano, é há 7 anos atrás, não é? 7 anos. O primeiro morador então, chegou há mais de 7 anos. Tem muito tempo lá, Eurico, que essas casas estão sendo construídas. Não, e eu conheço um morador lá que está lá nesse período. São pessoas que eu conheço já de ir na casa lá, entendeu? Ô, Márcia, então vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta bacana aqui também. Existem vários relatos de pessoas que possuem casas, mas que mesmo assim estão na ocupação Vitória. Qual é a posição de vocês sobre isso? Existe por parte de vocês alguma atitude para denunciar quem está apenas querendo vantagens pessoais? Existe. Todas as pessoas que a gente tem conhecimento de que tem casa,
já foram denunciadas à prefeitura. Eles têm ciência dos moradores que têm casa e também não é da minha competência retirar. Então, Sim. isso aí, a competência é do município de fazer essas retiradas. Ainda não sei por que não foi feito. Sim. Porque tem pessoas ali que não precisam, igual tem vários relatos. Mas também tem pessoas que necessitam estar ali. Sim, sim. Então a parte de vocês fizeram, depende da prefeitura agora tomar uma ação. Sim, e tem gente lá que fala que eu não saio, não vou sair, porque eu sou amigo do prefeito. Sim. Então, é tranquilo para ele. Entendi. Porque no início da pandemia foram derrubados vários barracos. Certo. A justificativa é de que não estava sendo habitado. Não derrubamos barracos que estava sendo habitado. Isso. Mas essa pessoa não habita, mas é amigo do prefeito. Então ele pode ficar lá. Bom, ele fala que ele é amigo do prefeito e ninguém derruba a casa dele. Como de fato, ele não mora lá e a casa dele está lá. E é uma senhora casa. Entendi. Assim, às Tá. vezes ele fala até isso, não sei, que eu não conheço, nunca nem vi. Mas às vezes ele fala isso como um reforço para que não o importune. Às vezes ele nem conhece o prefeito, ou pode conhecer e eu não sei. De toda forma, a fiscalização deveria ir lá, Mas né? de toda forma É, pra- deveria ter fiscalizado lá e tomado a medida Então, necessária. ô Márcio, eu vejo que a realmente. guarda vai lá. Isso eles não olham, não? Nossa, é complicado falar da Guarda Municipal de Diamantina. Guarda Civil Municipal de Diamantina. É complicado. Eles sabem, eles têm consciência dessa casa. Derrubaram uma do lado, tentaram derrubar do outro, mas essa casa está intacta. Entendi. Essa casa, para você se situar, eu costumo dizer que eu não tenho receio de falar Ocupação Vitória. Tudo que está ali dentro, eu falo abertamente para qualquer pessoa. Essa casa é a segunda casa chegando da mais. É a segunda casa, é uma senhora casa. E já foi relatado em várias ações da guarda que essa casa não habitava ninguém e que o cara era amigo do prefeito e nada foi feito. E nada foi feito. Sim. Eles têm ciência, a Guarda Municipal tem ciência, a Prefeitura tem ciência de que essa casa não mora ninguém e eles não derrubam. Ô Márcia, aqui, e você acha que todo mundo, né, que não tem casa, que não tem moradia, deve ocupar alguma área para pressionar os órgãos públicos na construção de políticas públicas de habitação? É a única saída? Veja só, Eurico, um pai de família hoje que ganha R$1.100, que é o salário mínimo, pagando R$400 de aluguel, R$180 de luz, com mais R$80 de água, comprando um pacote de arroz a R$30, 5 quilos. Ele está comendo o quê? Ele está vivendo como? Ele não está vivendo, está sobrevivendo. Como que essas famílias... As pessoas estão passando fome. Eu falo sempre E que a partir da hora, e quando a gente está na Ocupação Vitória, quando a gente está dentro da Ocupação Vitória, nós estamos num barraco de lona. Quem está na alvenaria é barraco 4x4, sem banheiro, uns com banheiro, outros não. E ali é a única forma que a gente achou para alimentar filhos. Se existe oportunista lá dentro, onde não tem? A Ocupação Vitória não é diferente de outros bairros de Diamantina. Dentro da prefeitura tem vários oportunistas. Dentro da Câmara, na Polícia Militar, no hospital, na Santa Casa. Todo lugar tem oportunista. Isso aí é geral. E não é da nossa competência tirar essas pessoas de lá. Sim, realmente. Então a Ocupação Vitória não é diferente dos outros bairros de Diamantina. A sua proposta é zelar por quem realmente precisa. Por quem não tem realmente nada precisa. a ver com quem não precisa e está lá. Nada a ver. Até porque Não tem o compromisso você não com tem quem- força para fazer alguma coisa nesse sentido, tirar né? de lá, realmente. não tem. Não tem força. Não tem. Então o que você está tentando, a sua proposta, ela é tentar auxiliar, tornar menos sofrido a vida de quem já está lá, assim, e necessita. Isso. Ô Márcia, como é que tá hoje? Qualquer pessoa pode fazer parte lá? Uma pessoa que não tem casa ou tem um limite? Lá não tem mais terra para pessoa Essa é a pergunta do Thiago aqui, eu posso ter seu completar carro? ela? Pode, fica à vontade. O que ele fala é o seguinte, assim, pessoa em estado de vulnerabilidade, está lá na rua, assim, ou então uma pessoa que está pagando aluguel, está lá 6 meses sem conseguir pagar, e hoje vou pra rua. O cara tá pedindo a casa desesperado aí, vou pra rua. Tô vendo a Ocupação Vitória lá, tem uns barracos de lona, vou fazer um barraco de lona lá. Essa pessoa consegue entrar ou não tem mais espaço para que seja ocupado? Hoje, gente, não sei se você sabe, mas tem um efetivo da guarda
que foi destinado à ocupação Vitória. Pasmem vocês, é o único bairro de Diamantina que tem passagem da Guarda Municipal de 2 em 2 horas. O artigo 6º da Constituição fala que direito de moradia, todo cidadão tem direito à moradia. Foi negociado numa mesa de diálogo que a ocupação pararia naquelas famílias. Não é da minha competência dizer quem entra, quem sai. Não é da minha competência. Como que eu vou proibir uma pessoa que está na rua com os filhos de entrar dentro da área do Estado, que era depósito de lixo até da própria prefeitura? Porque eu tenho em minhas mãos documentos da prefeitura, lixo, CNPJ, CPF, identidade de Paulo Sério e de vários outros secretários que trabalharam naquela gestão. Ali era um descarte de lixo, de açougue, vidraçaria, construção. Como que eu vou proibir uma pessoa? Não, você não vai entrar aqui. Qual a minha competência para isso? Eu estou lá para defender as pessoas que precisam, independente se elas estão, não estão, se vão ou se não vão. Para mim isso não interessa muito pouco. Até mesmo. Se chegar lá, vai ficar. Até mesmo que se a pessoa for e... vamos pegar esse pedacinho aqui. É responsabilidade dela também. Então, assim, não tem nem como chegar, vou te expulsar, vou te tocar, te enxotar daqui. Não tem como. Ô, Márcia, mas a minha pergunta... Vejam bem. Existem N pessoas que estão numa situação pior do que o pessoal que mora na ocupação Vitória. Qual que é o meu critério de selecionar essas pessoas? Como que eu vou dizer, olha, você não pode ficar aqui? Sim para um e não para outro. E não para outros. Mas a minha pergunta foi mais no sentido de terra, sabe? Limite. Tem espaço ainda lá? Lá são 60 hectares. E o Estado já se posicionou em transformar aquela área em moradia popular. Sim. Ele já se pronunciou. A gente tem e-mails nos relatando isso. Entendi. Então tem espaço. E pasmo. O projeto urbanístico está pronto. O levantamento de solos e N coisas que foi feito com a parceria da gente com a universidade. Esse projeto ainda não foi liberado. Mas uma motopista, que é uma área de 3 hectares, 3.000 metros quadrados, já está liberado. Então hoje, se vocês for lá num domingo ou num sábado, a ocupação está tomada de poeira. A gente mora num barraco de lona. Mas os rapazinhos, eles podem brincar nas suas motos dentro de um terreno que podia ter tirado várias famílias das ruas ou do estágio de vulnerabilidade. E essa motopista era em frente? É ao lado. Ao Fica lado, na né? pista mesmo, a hora que você faz a curva ali, é a área da motopista. Todo cercado, sem segurança, porque tem lá uma cerca de arame. Eu não sei como que eles brincam, porque eu nunca fui, porque para não me estressar eu não fui. Mas se voar uma moto de lá, a primeira casa, sem falar no barulho, porque é o dia inteiro o barulho. Prioridade deveria ser a primeira palavra de um político, prioridade. E hoje, numa pandemia, que a gente não sabe como vai estar o ano que vem, eu acho que, não que os meninos não tenham que ter uma área para brincar, que é lazer. Não que eles não tenham, tem que ter sim. Mas a prioridade nossa hoje é cuidar dessas pessoas que não têm nem o que comer dentro de casa. Com certeza, concordo. Sim, sim. Então, pessoal, vou fazer uma parada nas perguntas aqui com a Márcia para falar. Vai ter uma feijoada beneficente lá nos dias 4 e 5 para estar ajudando a arrecadar fundos para melhorias nos barracos de lona. Período chuvoso está se aproximando e tem barraco lá que precisa realmente de dar um up nele lá. Então, quem tiver interesse, vai estar aparecendo aí na tela agora aí o banner da feijoada com preço, tudo certinho, beleza? Vamos voltar aqui. Márcia, uma coisa que a gente reparou, não pode deixar de estar falando. Você foi para lá no período eleitoral. Próximo ao período eleitoral você estava lá. Pressupunha-se que era mais só por causa de campanha, né? Mas você permaneceu. E por que você permaneceu?
não é que eu fui parar no período eleitoral. É porque ficou mais visível no período eleitoral. Porque no período eleitoral todo mundo vigia todo mundo. A minha noiva, todo mundo sabe, Cris Santos. Cris, ela Cris tá ali escondidinha, gente, não tá dando pra ver, a câmera não pega, mas Cris tá ali sentadinha ali. Acompanhando, boa noite a todos. Boa noite, Cris. A gente já vinha fazendo um trabalho dentro da ocupação. Então a gente só foi visto por isso, né? Pelo período eleitoral, o pessoal achou. Vereadores foram lá. E muitos estão sentados naquela cadeira. Agora, a pergunta que vocês não fizeram e eu vou fazer para mim mesmo e já vou responder. Alguém voltou lá? Não. Era uma pergunta que eu ia fazer, né? Só que não, eu sabia que vocês iam fazer. Não, eles não voltaram. Não voltaram. Eles não voltaram. Eu vi uma foto do Fred lá, não foi depois da eleição, não? Sim, não? Ele foi fazer uma doação. Ah, sim. Tem aquelas visitas, né? Sim. Nunca puseram o pé na terra. Para resolver o problema mesmo, não voltaram? Para resolver, não. O Fred esteve lá, conversou com a gente, teve uma ação da Guarda Municipal que ele atuou lá dentro junto com a gente. Agradeço muito o Fred, que foi o único que esteve lá. Sim. Nós temos vereador do PT que nunca teve lá dentro da ocupação. Infelizmente, a Almir, você vai me desculpar, mas você nunca teve dentro da ocupação. E tem que ir, né, Márcia? E tinha que ir? Com certeza. Tinha que ir? Ô, Márcia, você entende de política até mais do que a gente, tem um grande conhecimento. Se os 3 vereadores quiserem, eles resolvem isso, não resolve? Com certeza. Com certeza. Eles resolvem isso. Você já tentou um diálogo nesse sentido? É uma falha nossa. Eu acho que o diálogo é a resposta para tudo. Sim. Eu tentei não formalmente. Formalizar seria interessante. Não tentei formalmente. Eu ainda não tentei, mas é um projeto futuro pra gente. Seria interessante, sabe por quê? Porque às vezes alguém tem que dar esse pontapé. Sim. Tem que dar. Às vezes, se for algo formal de sentar e todo mundo dialogar, a luz pode até brilhar e ser uma luz, né? Assim, a gente não tá falando que vai ser de hoje para amanhã. Eu, né, pelo que eu conheço de assentamento, sou muito leigo demais. O que eu sei de assentamento é que se eu estiver precisando e for pra rua, eu vou certo. Vai cair lá, realmente. Vou cair lá. Você tá entendendo? Vai ser bem-vindo lá. O que acontece? Eu falo isso porque eu não tenho casa própria hoje, entendeu? Não tem casa assim minha, não. Nem terreno. Então, esse é um dos fatores hoje que eu vejo muito grande na cidade. E talvez até uma audiência pública seja interessante, né, Eurico? Sim. Na Câmara dos Vereadores sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Um debate, o diálogo, ele é sempre rico, ele é sempre interessante. Porque se tiver um diálogo, aí sim, se você falar, não quero, aí a gente pode, entendeu? Porque tem que ser apresentado proposta, sim, tem que ser cobrado, estão lá para isso, assim, entendeu? Não no tempo pejorativo que tem que obrigar, mas eles fizeram a proposta de estar lá dentro, eles também têm o ônus, né? Então tem essa parte aí agora. Sentar e... gente, não tá dando certo não, precisamos de ajuda lá, vamos ver o que vai dar para fazer aí. Para você ter uma ideia, Eurico, quando começou o início da pandemia, que as atrocidades ficaram mais intensas dentro da comunidade, eu procurei 33 deputados votados em Diamantina. 33 deputados. Nenhum deles se pronunciou. A resposta para mim sempre era a mesma. É a área do Estado, não existe indenização e não existe posse em área de Estado. Sem sequer saber que tipo de documento e que tipo de acordo foi feito entre o Estado e o município. Eles não fizeram. Nós só conseguimos parar com essa atrocidade depois de uma denúncia feita do deputado Betão. Fica aqui meu abraço ao deputado, porque a partir da hora que ele fez essa denúncia, acabou. Então a gente entrou em negociação. Hoje não se pode construir alvenaria dentro da comunidade, porque não sabe como vai ficar. Então, até para as pessoas não terem prejuízo, só para vocês entenderem como está a negociação. Não se pode construir de alvenaria. O que a gente está querendo com essa feijoada é reforçar os barracos de lona para que as pessoas tenham um pouco mais de dignidade, porque somos gente, somos pessoas e precisamos e merecemos essa dignidade. Então,
não se pode construir. E não tá, a alvenaria não sai dentro da comunidade. Márcia, diante disso que você falou, tem até uma pergunta aqui. Assim, vocês têm a cozinha comunitária. Sim. Essa cozinha lá comunitária, ela funciona através de doação. Doações, totalmente. Qual a dificuldade E hoje em estamos sem relação... gás, viu, gente? Se alguém quiser doar um gás lá para a cozinha, nós estamos sem gás lá. Ontem não foi servida a janta por falta de gás. Se alguém tiver aí sobrando, pode levar para a gente. E complementando, qual a dificuldade em relação à luz, água e saneamento básico lá? Não temos. Não temos. Se a gente não tem nem telha para colocar nos barracos, saneamento básico, Então lá não... complicado. A água a gente tem, que é a única coisa que a gente tem lá é a água. A luz, nem todos os barracos têm luz. Sim, E os que tem, eles têm algum gerador, alguma coisa assim, Márcia? Não, é um sistema que eles fazem de a rua de baixo emprestar pro outro. São empréstimo pro de outro. luz de Empréstimo de vizinho luz, que isso, conseguiu, empréstimo, vai emprestando pro outro. É empréstimo de luz que a gente chama lá. E nem Empréstimo. todos têm. Porque Até. é caro. E o padrão, É difícil, o padrão não aguenta suportar. não aguenta. E se tiver também, no máximo é uma lâmpada, não pode ligar mais do que isso. Sim. Uma lâmpada e uma tomada para É o carregar mínimo celular. do mínimo O do mínimo de mínimo conforto. do mínimo do mínimo. Entendi. Ô Márcia, como é que tá a questão do meio ambiente lá dentro da ocupação? Eu lembro que teve uma postagem que tinha muito lixo próximo. Algumas pessoas achavam até que foram vocês que estavam jogando esses lixos. Como é que tá essa questão ambiental lá? Lá tem nascente? Como é que funciona? Não, temos várias nascentes dentro da ocupação. Inclusive, próximo à cozinha, Eurico pôde constatar, tem até uma matinha lá, tem que é o nosso xodó. A fauna, a flora lá preservada. É o nosso xodó lá da ocupação. E os lixos que eles falaram, dentro da comunidade não tem açougue. E eu tenho fotos e vídeos de restos de açougue. Não tem vidraçaria lá dentro. E nós temos fotos e vídeos de muito lixo. E nós não temos também descarte de construção. E o que mais tinha lá. Então, jamais aquele lixo foi levado pela comunidade. Nós não temos vidraçaria. Nós não trabalhamos na prefeitura para descartar o lixo da prefeitura lá dentro. Quem é da comunidade que teve acesso ao lixo da prefeitura vai jogar os documentos de Paulo Célio lá dentro da comunidade. Nós temos esse acesso, não. Entendi. Então o lixo lá não é nosso. E esse lixo comum hoje, a coleta da prefeitura passa lá para recolher? Passa na rua da Amage. Vocês têm que deslocar e levar lá. Sim, sim. Mas A gente está fazendo uma reciclagem dentro da comunidade. O que pode ir para reciclagem, a gente recicla. O que não, a gente coloca lá dentro da Márcia, lixeira. aqui, qualquer um que queira conhecer a comunidade lá, quer conhecer no sentido assim, eu quero saber como é que é o trabalho aqui, às vezes eu posso ser até um voluntário aqui nesse projeto aqui para estar ajudando. Sim, Tem esse espaço? Tem. A gente recebe N visitas, principalmente dos coletivos, da universidade. Eu deixo aqui o convite. Antes de julgar as pessoas lá, antes de rotular as pessoas que moram lá como oportunistas, vagabundos, vão conhecer as famílias, vão conhecer nossas crianças. Nós temos mais de 96 crianças abaixo de 15 anos. Nós temos idosos, nós temos deficientes lá dentro, nós temos jovens lá dentro. Então, fica um convite para ir conhecer a Ocupação Vitória. Porque só assim, né? Só você chegando lá para você entender o que é a Ocupação Vitória. Eu fui lá uma vez, é bem isso que você falou, mas a gente consegue perceber que tem muitas famílias realmente carentes que precisam. Eu, como conheço muitas pessoas de Diamantina, infelizmente tem uns oportunistas também, só que a gente não pode olhar só por esse lado, né, Cris? A gente tem que olhar que realmente precisa. E o trabalho de vocês, eu vejo que é muito difícil, que é separar o joio do trigo, né? Mas que vocês continuam assim, porque não deve ser fácil. Até que nem eu falo, o Tiago acabou de falar, conhece pessoas lá. Sábado passado eu tive lá com um amigo meu, sofreu uma cirurgia recentemente, está lá. Você conhece ele? Sim. Né? E fui lá, ele está sem luz no barraco dele. Na hora que eu cheguei lá e vi a situação dele, eu falei, poxa vida, cara, que é isso? E ele ele tá sem trabalho, que ele já tem mais de 60, não aposentou. E a esposa também tem problemas de saúde e também tá lá junto com ele lá e não tem trabalho.
Cheguei lá, fui pra cortar o cabelo, levei a maquininha, cortei o cabelo dele, conversei com ele, vi a situação. A gente tava até organizando em doação pra melhorar o barraquinho dele, sabe? O barraquinho dele tá meio difícil e tal, ele tá precisando de uma melhoria lá. Mas eu fiquei chocado, foi quando ele me mostrou o banheiro. Era só um pedaço de lona assim e um chão molhado de lona, né, um barro onde é que ele tomava banho. Falei assim, poxa cara, aí você me quebrou. Você entendeu? É difícil. Ele mora sozinho? Mora com a esposa. Ah, sim. Esposa e os cachorros. Sim. Todo mundo tem um cachorro. Ô, Márcia, então essa derrubada de barracos que havia lá antes não existe mais hoje, né? Hoje não. Sim. Hoje não. Não existe. Até que... Foi acordo? Foi acordo. Foi acordo. Então, desde novembro, 15 de novembro, que fosse feita a denúncia, 15 ou 13 de novembro, não me lembro, houve essa denúncia, então não pôde mais fazer essas derrubadas. Sim, que bom. Outra coisa, mas o pessoal da assistência social, eles são grandes responsáveis quando tem essas questões de ocupação. Eles vão lá, fazem cadastro do pessoal, tem a questão também do auxílio, né, Eurique? Eles orientam as pessoas na questão do auxílio, que está tendo aí por parte do governo, Bolsa Família. Existe esse trabalho da assistência social da prefeitura lá na ocupação? Eu nunca recebi a visita da assistência social na minha casa, no meu barraco. Meu barraco é o 49. Bom, eu sei que eles têm todo um cadastro, conhece todas as pessoas que moram na ocupação, mas eu não sei se... Eu não posso dizer para você que estão dando assistência. É assistência social. Eu não posso dizer isso para vocês, não. Porque quando você fala de assistência social, você vai falar de saúde, de tudo, né? Isso aí? Sim, com certeza. Todos os bairros de Diamantina receberam um kit contra a pandemia, não é isso? Um gelzinho, sim, 2 máscaras dentro do Eles saquinho. estavam na rua distribuindo. Sim. Que o saquinho valia mais que o que estava dentro. Dentro do saquinho. Todos os bairros receberam isso. Nós só recebemos porque eu parei o rapaz na porta da UPA e falei com ele, você está tentando parar os carros aqui para entregar esses kits? Se sobrar, me dá um pouco para levar para a Ocupação Vitória. Amanhã nós vamos no Cazuza e passamos. Se sobrar, eu passo e deixo um pouco com você. Graças a Deus, gente, sobrou, viu? E eles levaram. Se hoje o pessoal da Ocupação Vitória precisar de um médico, quando a gente chega no posto de saúde do Cazuza, a primeira pergunta, você mora onde? Ocupação Vitória. Barraco de lona ou de alvenaria? Gente, que merda é essa? Se a pessoa precisa do SUS, qual a diferença se você mora num barraco de lona ou num barraco de alvenaria? Se for alvenaria, nem cadastro se faz. Não atende? Atende se for na pressão. Se for na pressão, atende. Porque nós estamos sendo atendidos com pressão. Porque eu não saio de lá, eu tenho gravação de quase 1 hora de discussão com a enfermeira do posto. Porque é uma pergunta ridícula. Você mora de barraco de lona ou de alvenaria? De lona nós não estamos fazendo cadastro mais. O SUS é para todos, Sistema Único de Saúde, e eu, por morar no barraco de lona, não ter condições de ter uma alvenaria, eu sou privada disso no Sistema Único de Saúde. E pagamos caro no SUS porque trabalhamos 5 Por que meses eles só não para isentam arrecadar também imposto? dos seus impostos? Já que eu moro no barraco de lona, eu tenho que ser isentada também do barraco dos impostos, porque eu não posso ter acesso. Não seria justo isso aí? Era o mais certo. Esse posto lá do Cazuza, mas referente É o do a vocês? Cazuza. É o posto do Cazuza. Outra coisa, uma pergunta ali que eu acho bem interessante fazer, Márcia. Vocês já tiveram alguma reunião com o prefeito para saber a visão dele ou com o vice-prefeito? Há bastante tempo ele selecionou um grupinho de pessoas quando o Alisson e o tal de Dimas estavam rondando por lá. E teve uma reunião, mas ninguém ficou sabendo o que foi falado. Os moradores que foram pouco entenderam o que falaram. E a gente não soube o que foi relatado. Até hoje essa reunião E agora, foi bem... nesse momento atual que você assumiu, né, como posso dizer, a liderança lá, assumiu essa liderança lá. Você já teve um diálogo, já teve uma procura nesse sentido? Nesse momento atual que eu falo, que agora que você que está coordenando
né? Diga-se passagem, lá a coordenação foi o pessoal que te escolheu e te colocou. Assim. E não é nem você que fala, tem pessoas que falam com a gente, né, Eurico? Que você que é a grande liderança lá e a gente acha interessante ter alguém de referência. Até porque a gente pensa assim, lá já tem casas que tem há 7 anos e você chegou tem 1 ano, né? E já sumiu essa liderança lá. Então é interessante o pessoal ver em você essa liderança no momento. O meu coordenador, que a gente tem uma coordenação bem ampla no MTST, ele já teve sim uma conversa com o prefeito. Então houve um diálogo com eles e assim, não foi nada decidido, foi passado para a comunidade também, que ia ver e que ia conversar e que ia dialogar, mas ficou nessa conversa. Uma conversa do prefeito com a comunidade nós não tivemos ainda. Entendi. Que ele chamasse a comunidade, que chamasse os representantes também, mas a gente também nunca fez o convite. A gente nunca chegou e pediu para ele, conversa com a gente. Não, a gente não pediu. Até porque aquela comunidade ali não é oculta. Os problemas dela não é oculto. Então eu acho desnecessário eu ter que correr atrás do vereador, depois de votar nele e colocar ele lá dentro para ganhar o salário dele, eu ter que correr atrás dele. Ele está sendo pago para investigar e fazer essas cobranças. Eu acho desnecessário, eu acho covardia. Mas se preciso for, a gente vai sim. Nós vamos sim. Nós vamos fazer aquele protocolo bonitinho, assinadinho, levar lá, já que é isso que as vossas senhorias querem, a gente faz. Mas fechar os olhos para aquela situação, para aquela comunidade, é covardia. Com certeza. Eles não podem alegar, né, igual você falou, que não conhece a situação lá, porque todo mundo sabe que é problema. Todo mundo foi lá pedir voto. Todo mundo sabe disso. Eles foram lá pedir voto, eles conhecem a situação. Nossa, e hoje, qual que é o maior preconceito que tem lá? Em relação à ocupação, o maior preconceito que vocês veem lá, você, a Cris, veem lá hoje? É esse disse-me disse, que só tem oportunista, que só tem vagabundos. O maior preconceito que a gente sofre é esse. O maior preconceito lá hoje é esse. Falar que só tem vagabundo lá, oportunista. Aquele negócio, não podemos generalizar, porque lá tem pessoas que estão realmente precisando. Se for tirar de lá hoje, amanhã vai ficar vagueando na rua. Você imagina essas 150 famílias, né, Márcio, na rua de Diamantina? Gente, eu não tenho salário, tá? Eu não tenho salário. Uma guarda municipal hoje, você não está ganhando bem. Não. Ela não tem condições de me sustentar a minha família. Eu tenho 2 filhas ainda que moram comigo. Se a gente fosse viver do salário dela, pagando aluguel, água, luz, internet, que hoje internet não é luxo. Acho que não tem nenhum servidor público ganhando bem, né? Servidor municipal. É difícil de ter. Água, luz, internet, que internet hoje não é luxo mais. É necessidade, que nessa pandemia virou necessidade. Como que a gente ia sobreviver? Se eles me tirarem de lá, eles vão me colocar onde? Eu vou para a porta da prefeitura, montar uma barraca e vou ficar lá. Porque se abrir e fizer o café, eu tomo com eles. Eu acho que essa questão da ocupação, ela é muito complexa, sabe? Eu acho que ali, se tiver uma regularização, vai demorar muito ainda. E eu calculo aí para mais de 4 anos ainda. Mas se tiver força de vontade, Eurico, eu acho que não demora isso tudo, não? A demora, Thiago, eu já vi, assim, antes de fazer o programa hoje, eu andei pesquisando algumas ocupações, entendeu? Tem ocupação que demorou 15 anos para ser regularizada. Mas isso é porque assim, não tem vontade, Eurico. Se tiver vontade do Executivo e do Legislativo, se eles abraçarem a causa e falarem assim, nós vamos resolver, eu te garanto que não demora 4 anos. Se eles quiserem resolver. Porque, Eurico, o poder da cidade hoje está na mão do Executivo e do Legislativo também. Sim. Eles que aprovam tudo, que votam tudo. Então imagina o momento que eles falam assim, massa, não, nós vamos resolver isso aqui. Não passa 4 anos, moço. Não tem como passar, não. Vamos ver. E eu penso assim, por causa da demora que eu já vi de outras, né? Que eu falo assim, a exemplo de outras. Talvez demore um pouco a questão de vir recurso para, né, que vai ter que... Tem que urbanizar lá. Nós temos 2 deputados que já destinaram... Sim, só que isso que eu ia te falar. Eu creio que pelo tamanho que está lá hoje, a urbanização lá não fica baratinha, não. Mas eu já vi deputados falando, Márcia, o Betão, tem um outro também do PT que falou, não foi? Dando apoio para vocês? Tirando esses 2 aí, não tem mais nenhum que se posicionou deputado. Porque eu falo de deputado hoje. Ano que vem eleição. Vai vir deputado aqui, vai chover deputado aqui igual... O ano que vem não, já tá chovendo. Igual chuva de fim de ano aí que destrói casa. De tanto deputado.
Aí a gente tem, aqui em Diamantina tem muito isso. O deputado vem, pega uma certa turma, financia aquela turma para eleição. E depois some. Você não vê uma emenda. É difícil você ver assim, não vê emenda. O cara não volta aqui, mas volta na véspera, né? Emenda que é o importante, que a cidade precisa de emenda, porque a gente sabe que a prefeitura tem a verba dela, mas que não comporta o tanto que a cidade cresce. E a emenda ajuda muito nesse sentido. Quanto mais emenda, igual mesmo lá, vamos urbanizar a ocupação. Ver emenda para esse sentido vai aliviar a prefeitura e vai acelerar o processo. E por isso que eu te falo que resolve. Olha o tanto de vereador que tem e o prefeito, o contato que ele tem com vários deputados. Se 5 deputados, esses fortes, Eurico, falam assim, eu vou injetar tanto de emenda para mexer na ocupação Vitória, eles resolvem antes de 4 anos. Por isso que eu tô falta falando, vontade, qual é a prioridade dos deputados hoje com Diamantina? É só vir aqui pegar o voto? Porque o Betão nunca teve um voto em Diamantina. Entendeu? Ele nunca teve um voto em Diamantina e já se posicionou a favor da ocupação Vitória. Sim. Se ele vai ter, não sei. Sim. Se ele vai ter voto, eu não sei. Acho que o Jean Freire também se posicionou a favor, não foi? Me parece? Não. Não, foi Jean, não? Foi Jean ou foi Marquinhos? Um dos dois? Nenhum dos dois. Marquinhos também não? Eles foram uns dos que eu procurei, dos 33 que eu procurei para ajudar a ocupação Vitória. Entendi. Por isso... Eles foram. O único que se posicionou foi o Betão. Entendi. Que foi o último que eu procurei, que da partir daí a gente deixou. E o Rogério também, Rogério Correia também, ele nos dá uma força bem grande lá na ocupação. Isso é importante, ano que vem, na hora da eleição, a gente analisar. Fulano já teve aqui em Diamantina tantos votos. Qual foi o recurso Fulano mandou pra cá? Aí você vê Fulano nunca teve voto aqui, mas já mandou recurso sem ter um voto aqui. Fulano já se comprometeu com aqui sem ter voto. Pra mim isso é comprometimento. O cara não teve nada aqui, mas já está se comprometendo com uma causa a qual ele nem tem participação na cidade em nada, assim, entendeu? Eu falo assim por causa da votação. Porque participação, quando ele se comprometeu a ser deputado em Minas, ele tem compromisso com qualquer viela que tiver em Minas Gerais, ele tem que ter esse compromisso. Mas na prática não é assim. Mas eu não culpo somente os deputados não, tá, gente? Sim. Porque todo deputado tem seu grupinho de pessoas para assessorar e divulgar o nome deles. Sim. Quando esse deputado vem na cidade, o que esse grupinho geralmente faz? Se eu estiver mentindo, vocês me corrigem. Pega os deputados, leva para os melhores restaurantes da cidade e tira foto no centro. Gente, vamos parar com essa bobagem. Nós não tem que puxar saco de deputado, não. Carrega eles para a periferia. Mostra eles as realidades de Diamantina. Diamantina não é só aquele monte de prédio antigo com calçada, não. Não mesmo. Diamantina não é isso. E quem vota neles, quem dá o salário deles, é a classe menos favorecida. E eles nem sequer visitam. Eu vejo aí direto no Instagram, WhatsApp, visita o deputado fulano de tal em Diamantina. Na Praça JK, leva para a periferia, leva para ver os esgotos céu aberto, leva para ver a quantidade de pessoas que estão passando fome, leva lá no posto para ele saber aonde está a emenda parlamentar de 30 milhões, de 300 mil que mandou para Diamantina. Vê lá se a médica que tirou férias, se tem outra substituta, vai na farmacinha básica e vê se tem AS. Diamantina não é só asfalto não, gente. E quem está fazendo isso, quem acostumou os deputados mal foi a gente. Foi mesmo. Foi nós mesmos. Inclusive, Márcia, você lembra aquela época lá, o Cretino mandou 1 milhão de emenda para Santa Casa, para mexer nos novos leitos lá, né? Acabou que veio uma emenda de custeio e não pôde mexer na obra. Mas eles, os assessores deles, estão cobrando a Santa Casa onde que foi a emenda dele. Então, assim, o povo tá meio que assustado, porque antes os deputados mandavam emenda, eu queria nem saber. Aí mandei o dinheiro pra Diamantina. Eles estão cobrando onde foi gasto cada centavo, e o povo tá meio assustado com eles, na prestação de contas. É o certo. Então, é igual você falou, a gente não tem que ficar pegando deputado e levando pro centro, não. Nós levamos o Cleitinho aqui na vila para ver o campo, lá no estádio lá em cima, levamos ele também lá. E ele é uma pessoa muito bacana, espero que ele volte aqui e quem sabe um dia ele possa ajudar vocês também. Seria uma, né? Vai ser muito bem. Uma coisa muito bacana. E foi até bom você falar desse estádio, porque quando as pessoas falam assim, invasão, a invasão Vitória, nós chamamos de ocupação. Porque invasão, para mim, foi feito dentro daquele estádio, onde foi jogado vários milhões recursos, ali, né? Foi. recursos Sim, ali, mesmo. entendeu?
não funcionam, tá perdido, foi roubado caixa d'água. Sistema de drenagem foi roubado, que é muito caro. Doutor Lucas Werneck. O sistema de drenagem já era, não está lá mais. Que é caríssimo. O equipamento e a estrutura daquilo ali é profissional. Ali sim é uma invasão. Ali é um tapa na cara da sociedade. Ali é mesmo. Quantas famílias poderiam estar morando ali? Quantas? E está lá, invadido. Invadido e inutilizado. E sim. Márcia, e em questão oportunismo? Quando eu falo oportunismo, são de pessoas que vão querer ir lá na invasão para tirar proveito das pessoas que estão lá. Falo no sentido assim, vamos aqui reformular. Pessoas que às vezes estão com o intuito de se autopromover, politicamente, vamos supor que tem alguém que vai fazer campanha lá para um deputado e vai se promover lá, o deputado dele que nunca veio aqui. Vai levar lá o cara, Márcia, aqui eu trouxe fulano aqui para conhecer e tal. Isso para mim é oportunismo, porque não conhece realmente o que tem lá. Eu falo assim, que onde é que tem pobre negro, tem um oportunista querendo tirar vantagem. Eu falo isso. Então o que você vê com oportunismo nesse sentido? Eu costumo dizer que existe uma diferença entre ser estudado, inteligente e estudado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Eu não tenho diploma nenhum para colocar debaixo do braço, mas eu estou dentro da política desde os 16 anos. Então, oportunista, para mim, não precisa nem pisar lá. Já sente cheiro de longe. Já não precisa pisar. Não precisa. Sim. Ô Márcia, sobre a cozinha, Eurico vai até divulgar a feijoada de novo, né, Eurico? Gente, não esqueça. Vou fazer uma pergunta sobre a cozinha. Feijoada 4 e 5, feijoada para estar ajudando na melhoria dos barracos de lona que lá tem. Período de chuva está se aproximando, então essa feijoada lá beneficente, vamos dar uma força, galera. Quem puder, compra, vai lá, prestigia no dia, entendeu? Conhece a ocupação, vê que não é esse bicho de 7 cabeças não. Conversa, analisa lá, tá bom? Ô Márcio, sobre a cozinha, como é que vocês tiveram essa ideia de fazer uma cozinha coletiva? E essa ideia partiu de você? E se vocês recebem muitas doações para estar fazendo as alimentações lá, né? As refeições? Na verdade, o MTST, ele nasceu dessas cozinhas, né? Então, todas as nossas ocupações têm uma cozinha solidária. Então, essas cozinhas, elas funcionam realmente só de doação. O movimento, como tem uma coordenação e é grande, a gente faz vaquinha e tem sindicatos que apoiam, então a gente se movimenta, se estrutura dessa forma. A cozinha lá está servindo aproximadamente 130 marmitas. Não é só da ocupação, tá, gente? Quem sentir necessidade de almoçar e jantar na cozinha, as portas estão abertas para todas as pessoas que tiverem necessidade. Quem quiser doar também estamos de portas abertas. Qualquer coisa que não servir para você, pode ser que para a ocupação sirva. Entendeu? Qualquer alimento e tal. A gente tem apoios aí de ONGs, né? A Gerando Falcões, a GENAI, o coletivo de mulheres, no Sindiúti. Gente, perdão se eu esqueci de alguém. Pode falar todos. Eu me esqueci mesmo. O Almir, né? Chamei a atenção dele aqui, mas agora eu vou parabenizar. Sempre que a gente precisa de um recurso para a cozinha, ele está sempre pronto a ajudar e ajuda mesmo. Ele está sendo muito solidário com a gente. Na questão da cozinha, está sendo muito solidário com a gente. Sim. E a cozinha é do MTST. Todas as nossas ocupações, a primeira coisa que a gente monta antes da ocupação, a primeira preocupação dessa é como essas pessoas vão se alimentar. Sim. Então a primeira coisa que a gente faz é uma cozinha. Entendi. Como lá é mais afastado, aqui no Largo, no centro, tem algum local que as pessoas possam fazer doação ou não? Tem que levar lá mesmo? A gente tem uma equipe de coordenadores dentro da ocupação, né, eu não sou sozinha lá, se eu falar Márcia Melhor, mas lá tem vários coordenadores, que faz algumas arrecadações sim. Se ligar, a gente busca, a gente dá um jeito. Tem muitos apoiadores também, olha, se precisar, estou aqui. Então, às vezes, a gente não tem condições de buscar, mas liga para um apoiador, olha, a gente ganhou isso. Tem como trazer? Né? Lembrar do Bruno aqui também. Bruno, um forte abraço. Parceirão, Bruno da Casa do Elefante, parceirão nosso. Nós vamos deixar alguns telefones de vocês nos comentários, que é importante, né, que se o pessoal quiser fazer doação.
Também Quem tem, quiser você doar falou o também, nome ou do... entrar em contato para conhecer qualquer tipo de contato, pode conseguir através das redes sociais. A gente tem Instagram e Facebook, Ocupação Vitória. Tá, vamos deixar O assim. importante é o pessoal ir lá conhecer. Por que eu falo isso? Porque a pintura que é feita, entendeu? É diferente da realidade. A pintura é uma, a realidade é outra. A gente sabe disso. Aí vamos falar, igual você falou, a questão preconceitual. A gente já falou aqui, que é do taxamento. Independentemente se tem alguém lá oportunista, quem somos nós para ir lá e meter a mão para falar alguma coisa? Não cabe a gente. Isso aí, quando tiver uma regularização, com certeza vai ser peneirado, vai ter uma peneira, né? Já que vai regular. Se tiver, tem uma peneira para isso. Então, é nos preocuparmos com quem está precisando mesmo. Esquecer quem é oportunista e focar em quem precisa. Aí, ô Márcio, a gente está chegando aqui ao final do programa. Desde já eu te agradeço pela presença, Cris também. Obrigado, Cris. Foi muito esclarecedor, até para mim também conhecer algumas coisas, né, Eurico? Para a gente também é importante, para quem está nos assistindo. Eurico fez uma pergunta, Márcio, e eu vou emendar uma minha. Última pergunta. A prefeitura está dando apoio para vocês? O que esperam no futuro? E a minha pergunta é, na sua visão, o que você acha que falta definitivamente para resolver essa situação e dar mais dignidade para essas famílias que estão lá na Ocupação Vitória? Eu vou responder a sua pergunta com a fala sua, se eles quiserem. Tá fácil. E é isso que eu espero do futuro. Que realmente regularize ali aquele lugar. Uma cidade que não tem políticas públicas de moradia, nunca teve. É difícil de viver. Uma cidade universitária, uma cidade histórica, onde o emprego está escasso. É um problema no Brasil. Mágico Diamantina sofre mais por ser a terceira cidade mais cara de Minas Gerais. Então, o que eu espero para o futuro, a minha expectativa é que realmente selecione aquelas pessoas, aquele problema ali, para que a gente possa tentar construir as casas e ser realmente dono de um lugarzinho que a gente possa deitar e dormir tranquilo. E isso que você falou, independente, é lógico que hoje tem um movimento lá que se fez necessário. Você faz parte desse movimento. Mas independente de partido político ou de sigla em geral, o importante é sempre estar em união para resolver e solucionar esse tipo de questão, né? Não sei, eu acho que às vezes a pessoa pensa na sigla e não pensa na humanidade das pessoas, não pensa no que as pessoas estão passando, no que está vivendo, como está sobrevivendo. Então eu penso que os que têm preconceito até com isso deveriam relevar e passar por cima disso para um bem maior, né? Então, até a próxima, né, Eurico? Você não tem mais nenhuma consideração a fazer? Não, minha consideração final é isso, agradecer mesmo a presença que eu já falei e dependendo da gente também, né, o que a gente puder fazer também para ajudar nessa resolver isso aí. Sim, a gente somos pequenos, minúsculos, assim, sabe? Essa sugestão de uma audiência pública já fica aqui na massa para os vereadores fazerem, porque eu acho interessantíssima conversar, ouvir você, ouvir o pessoal da universidade, ouvir o pessoal da executiva. As pessoas têm que saber o que está acontecendo lá e como é que faz para resolver essa situação. É importante já ter fica diálogo, essa sugestão aí. Ter diálogo. Enquanto a gente partir para a primícia do diálogo, eu acho que pode ser haver mais soluções, né? Mas você tem mais alguma consideração que queira fazer? É só mesmo chamar a atenção para os nossos políticos. Lembrar os nossos vereadores que essa classe que está passando fome hoje é que dá o salário para eles. E para eles não esquecerem das promessas que eles fizeram há bem menos de um ano e pouco atrás. E não esquecer dessas pessoas. Sim. Essas pessoas confiaram neles, votaram e sentiram neles a esperança de um futuro melhor, ou de, sei lá, ou que pelo menos represente eles efetivamente, nos represente
Com Eu certeza. digo eles, eu tô falando de mim também. Sim. Ô, Eurico, vou quebrar o protocolo aqui. Sim. Ô, Cris, vem pra cá, você fazer as considerações finais aqui. O pessoal te conhecer, que você é uma pessoa muito Pessoal, vê bacana. que a Cris tá ali Vem cá. escondidinha, o espaço aqui é pequeno, câmera também é só 3, então ela vai estar aqui só pra dar uma consideraçãozinha. Eu ia Cris, até... Tudo bem, boa né? noite, tudo bem? Prazer estar aqui, agradeço pela oportunidade e até pedir para fazer uma fala mesmo, porque deixar bem claro para quem está assistindo que eu estou aqui hoje, independente do meu vínculo, né, com a prefeitura, sou servidora pública, não é segredo para ninguém, mas eu sou voluntária na ocupação, porque, como o Eurico bem falou, é uma questão humanitária, né? Enquanto não se resolve a questão política, que eu não me envolvo, né, não tenho esse contato para me envolver nas questões políticas, porque é muito claro que isso é uma questão política, né, falta de vontade política. Então, é uma coisa que eu espero também que se resolva rápido, porque aquelas pessoas precisam, independente de ter outras que não precisam ou não cabe a mim, não cabe a Márcia, né? Se ter alguém que é competente para isso, que vá lá e faça o seu serviço. Mas eu sou voluntária na ocupação, sou voluntária na Cozinha Solidária e convido a comunidade, a população de Diamantina, quem puder, que ajude também, da forma que puder. Que seja com uma doação, que seja comprando o bilhete da feijoada, de qualquer forma. Por quê? Enquanto não se resolve a questão política, algumas pessoas ali estão sofrendo. Em várias situações que elas estão sofrendo. Não só ali na ocupação, mas na cidade inteira, na região, né? Quem me conhece aí sabe que eu fui candidata a vereadora na eleição passada e o que eu falei na minha campanha, que era de dar, a minha vontade era dar um apoio para pessoas que precisam, inclusive eu também não tenho casa própria. E o nosso objetivo era esse, de lutar por essas pessoas. E mesmo não tendo ganhado a eleição, é o que eu pretendo continuar fazendo. Deixar isso bem claro aqui, que o meu vínculo com a ocupação é no sentido de cumprir o que eu falei. Independente do cargo. Exatamente. Cumprir o que eu falei como pessoa, que é de apoiar outras pessoas em alguma necessidade delas. O que eu puder estar fazendo é uma questão humanitária, uma questão solidária. Eu posso falar um pouquinho da feijoada, Eurico? Sim, até eu ia falar dela novamente aqui. Pode falar, fica à vontade. Gente, os nossos barracos de lona, eles foram construídos há quase um ano. E a lona com a chuva e com o sol, o tempo, ela vai ficando bem fraquinha. E na ocupação tem várias pessoas que não têm condições de estruturar seus barracos. A ideia da feijoada foi de realmente dar um pouquinho mais de dignidade. Então, eu quero pedir para vocês que tiver aí R$15 sobrando no bolso, que é difícil hoje, que puder ajudar nessa questão. A gente precisa comprar pallets, que não é um material permanente, porque não é permitido a construção de alvenaria, de nada permanente. Não é um material permanente e é um material mais resistente para fazer esses barracos. Ele é mais forte que o madeirite, é mais barato que o tijolo e vai ficar muito bonitinho até que o poder público consiga decidir a vida da gente lá da ocupação. E fé na luta, companheiros. Pessoal da ocupação, um forte abraço. E vamos continuar juntos e até fazer um apelo aqui, né, aos políticos de Diamantina, da região, que olhem pela ocupação Vitória, que se resolva aquela questão o mais rápido possível, da maneira que tiver que ser. Como a Márcia falou, o Estado já está disposto a ajudar na regularização, porque a concessão é da Prefeitura, então a decisão e a iniciativa tem que ser da Prefeitura. Então, tiver que ser, que se resolva logo, que aquelas pessoas estão realmente precisando. Sim, sim. Márcia, eu tenho que agradecer você
né, por Obrigada. ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje. Agradecer a Cristiane, que fez o meio de campo aí. A Cris, o pessoal não sabe, mas a Cris estudamos junto Sim, desde sim. moleque. Estudamos juntos, já trabalhamos. Já trabalhamos junto, só não aprontamos, né, Cris? Graças não. a Deus. Graças a Deus. Estamos tranquilos. Dois tranquilos. Mas agradecer vocês, né? E pedir mais uma vez, pessoal, quem puder, colabore com a feijoada, compre um bilhetinho lá. R$15 é, assim, às vezes pra gente é muito, mas às vezes a causa é nobre, então compensa, né? Sim. A gente tá ajudando, a chuva tá chegando aí, a gente sabe como é que fim de ano é chuvoso, perigoso. E deixar claro mais uma vez, Eurico, que eu sou voluntária, sou servidora da prefeitura, isso, uma coisa não interfere na outra. Isso. Então, quem quer ajudar, vai lá e ajuda. Não, quem quer ajudar Né? não tem E desculpa qualquer não. pessoa, exatamente, qualquer pessoa pode ser voluntário em qualquer sentido, não precisa aparecer, não precisa estar, né? Eu nem ia participar aqui, mas como não tenho que esconder nada de ninguém, Isso. né? Então eu convido aí quem puder ajudar da forma que puder, vai ser muito bem-vindo. Mais uma vez agradeço vocês e estamos encerrando mais um programa essa noite. Sexta-feira que vem estamos de volta. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Tiaguinho, que não está aqui. Tiaguinho deu uma saída.